Atendimento é uma dança complexa, né? Acho que você concorda comigo, porque é um negócio muito difícil. É um negócio melindroso. E aí a gente precisa pensar, vender qualquer coisa, já exige uma sensibilidade grande de quem está vendendo, né? Que é a pessoa, né? Você contato humano, comportamento. Agora você pensa vender o imóvel, que é o que a gente faz. Né? Que muitas vezes vai ser a maior decisão da vida da pessoa. Às vezes vai ser uma decisão que vai envolver coisas demais. Então é um negócio muito complexo, extremamente complexo. Você tem que gastar muito tempo, energia, estudo no atendimento. Eu, por várias vezes, percebi que o meu gap estava no atendimento. Acredita? Quando em algum momento ali que eu não estava conseguindo o resultado, mesmo tendo lead, mesmo tendo cliente, eu percebi que era o atendimento o problema. Precisava melhorar. Coloquei muita energia nisso. E hoje, eu acredito que da mesma forma, eu consegui virar pelo atendimento. E aí, às vezes, você não está conseguindo ver os resultados. E resultados significa, cara, você se conectar com o cliente, você prender a atenção do cliente, você ter respostas, né, do seu cliente, converter, fechar negócio, fechamento, às vezes está escapando ali, né, por pouco, assim, escorrendo pelos dedos, isso é horrível. E às vezes você não está entendendo o que está rolando. E pode ser que seja o atendimento. Pode ser que seja a sua postura no atendimento. Por isso que eu vou trazer para você que 3 fatores, tá? Bem objetivos, assim, que são coisas que você precisa observar mais, aprofundar mais, estudar mais, melhorar nisso. Você melhorando nisso, você vai ficar mais sensível, mais objetivo ali com o seu cliente, entendendo o que ele está precisando naquele momento, tá? Então, bora aqui com esses 3 fatores, tá? Primeiro deles, entenda que as pessoas são diferentes. Oh, nossa, que bela informação, hein, Thaís? Galera, as pessoas são diferentes. Fato, aceita isso. Então, não existe script. Não existe uma formulazinha mágica que vai falar assim, não, o meu atendimento é assim. Claro que você tem ali o seu jeito, você tem a sua forma de conduzir, a sua forma de comunicar, beleza. Só que o receptor da sua mensagem, cada receptor vai absorver de uma forma diferente. Por isso que sim, a gente precisa observar primeiro o perfil do cliente. E quando eu digo perfil, até quando a primeira vez que você vê o cara, ou que você fala com ele, ou que você fala com ele por telefone. Vai ter gente simpática, vai ter gente carrancudo, é ou não é? Vai ter gente que já se abre, vai ter gente que você vai ter que cavucar muito para conseguir abrir, vai ter gente que vai fazer piada, vai ter gente que vai ser mais sério, que depois vai se soltando, né? Então, muitos perfis diferentes. E aí, o que ajuda muito aqui nesse... Porque normalmente isso aqui você tem que perceber já no primeiro momento, certo? E como que a gente percebe isso, gente? Especialmente num atendimento presencial. É você deixando o cliente agir primeiro antes de você agir. Deixa o cliente se mostrar primeiro antes de você vir ali colocar toda a sua energia, toda a sua simpatia e todo, sabe? Segura, dá uma segurada. Deixa o cliente ir ditando esse ritmo de onde vocês começam a se conectar. Qual que é o ponto, tá? E aí, qual que é a questão aqui? Esse primeiro fator ele é muito importante porque ele vai ditar exatamente isso. Como é que você vai tratar as pessoas dentro do atendimento? Precisa modelar, gente. Precisa ter essa modulação da sua postura, da sua forma de atender. Não chega espalhafatoso em todo atendimento, nem todo cliente vai ser espalhafatoso. No WhatsApp, vai ter gente que vai ser mais... que vai gostar mais de informação. Vai ter gente que vai gostar mais de ser ouvido, por exemplo. Vai ter gente que vai gostar mais de ver coisas. Vai ter gente que vai gostar de áudio, não é? Tem cliente que gosta de áudio, é ótimo, né, quando o cliente gosta. Vai ter cliente que é mais secão. Você vai ter que se esforçar para puxar a informação dele. Então,
tem, assim, o seu modelo básico ali de atender, isso aqui dá episódio, assim, para 50 podcasts. A gente vai falar muito sobre isso aqui ainda. Tem, assim, o seu jeito ali, mas se module de acordo com a característica que você percebe de cara daquele cliente, tá? Ponto 2 é que as pessoas, não sei se você já parou para pensar nisso, mas a compra de um imóvel, ela envolve emoções diferentes, né? As pessoas compram imóveis por razões diferentes. Pensa comigo, elas compram imóveis por razões boas e ruins. Elas compram imóveis porque elas ficaram mais ricas ou mais pobres, porque elas casaram, porque elas divorciaram. Às vezes tem gente que morreu. Então são várias emoções. Às vezes a pessoa está subindo na vida, às vezes ela está descendo, né? Então, o que isso faz? O que isso muda? Por que é importante a gente entender o cenário daquele negócio? Porque muda a energia que você leva. Muda a energia que você atende. Qual que vai ser a sua postura nesse atendimento? E você tá vendo que é sequencial, né? Você percebe o perfil da pessoa, você entende, você aprofunda e você consegue entender o cenário daquela compra ou daquela venda daquele imóvel. E aí você tem uma postura, às vezes acolhedora, às vezes uma postura mais numérica, né? Às vezes é uma venda de... o primeiro investimento da pessoa, a pessoa está curiosa, ela está precisando de números, você tem que dar números para ela. Às vezes é uma venda emocional, aquela venda da pessoa que está... o casal que está se casando, por exemplo. É uma venda que envolve muito sonho, né? Muito idealização do futuro. Isso vai fazer parte do seu script. Você vai construindo isso. Por isso que é muito importante você ter essa noção de qual que é o cenário desse negócio que você está fazendo, tá? E o fator 3 que a gente vai avaliar é a emoção que vai guiar aquela pessoa durante aquele atendimento, durante aquele processo de venda. E aí, gente, aqui tem uma coisa muito legal que eu percebi recentemente numa venda mais complexa que eu acabei de fazer, que é que, às vezes, dentro da mesma venda, você vai ver o seu cliente vivendo emoções diferentes, sem te avisar, óbvio, porque ele não avisa. Ah, tô com medo. Ah, agora eu tô nervoso. Ah, agora eu tô analítico. Agora eu tô eufórico. Não, ele não avisa. Você quem tem que ir percebendo os sinais que vão acontecer. Aí, assim, óbvio que isso vai acontecer dentro de um mesmo negócio, mas às vezes numa venda não tão complexa como essa que eu tô falando, uma venda mais simples, você já vai entender qual emoção que move aquele cliente, né? Se é um cliente mais da razão, se é um cliente que precisa ter o porquê, ou se é um cliente que está emocional, ou se é um cliente que está com medo, né? Às vezes é uma venda que ela tá ali por um fio porque a pessoa tá simplesmente com medo, nunca fez isso. Por que é muito, 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 muito importante, gente, isso aqui, você conseguir perceber? Porque senão você fica aquele cara, aquele corretor, que tá falando de desconto, quando o cliente, na verdade, tá com medo. E o desconto não resolve nada para ele. Ou você fica aquele cara que vai falar para o cliente que a unidade que tá acabando, que ele é a última unidade, quando o cliente está em pânico. Você vai pôr pressão num cara que está em pânico. Então é muito importante, assim, eu diria que esse aqui é um fator importantíssimo e esse aqui exige muito treino. Porque é você quem vai guiar o cliente na montanha-russa, que ele vive ali durante um processo de venda. Você que é o guia dessas emoções. E aí, é um ponto muito importante porque, por exemplo, vamos supor que chega um momento ali da venda, ou o cliente é analítico, cara analítico. Durante um processinho ali de venda, de boa, ou durante um processo que está vivendo, o cara estava super feliz, emocional, de repente ele ficou analítico e pessimista. Já aconteceu isso com vocês? Especialmente quando está chegando perto ali de finalizar o negócio, dá um surto assim no cliente, porque ele está vendo que está perto de ele realmente ter que tomar a decisão definitiva, não é? Aí dá aquela ansiedade, aquela angústia, aquele pânico, aquela coisa, e aí ele começa, às vezes, pensar em
tudo que pode dar errado, trazer situações muito pessimistas. Nesse momento, quando o cliente entra nessa fase analítica, e eu não consegui encontrar a palavra disso, não é pessimista, mas é tipo assim, como se ele tivesse apocalíptico, sabe? Pensando em tudo que pode dar errado. Imagina só, se nesse momento você entra em combate com ele e fica rebatendo as coisas. E, gente, tudo isso que eu tô falando pra vocês, eu já vivi, eu já fiz, eu já errei, eu já vi gente errando. Acontece muito. O cara chega naquele momento que ele vai falar, mas o juro, não sei o que, não sei o que lá, mas a guerra, não sei o que, não sei o que lá. E você fica, em vez de você acolher e ajudar ele a construir o raciocínio que tira ele daquele momento de medo, você combate, você invalida. Você entende que é muito importante você perceber as viradas de emoção do seu cliente durante o processo? Porque se você consegue perceber as viradas, você consegue adaptar a sua postura. Às vezes, chega nesse momento de pânico, né, quando o negócio está prestes a finalizar, dá medo no cliente. E um cliente que está com medo, você não ganha ele, por exemplo, na pressão de falar que vai virar a tabela, que é a última unidade. Você ganha ele acolhendo. Nossa, é difícil, né? Eu sei. Nossa, eu devo imaginar o que você está sentindo, cara. É um imóvel, né? Mas calma, vai dar tudo certo. Tem alguma coisa aqui no processo que eu posso te ajudar? Alguma coisa está te incomodando? Aí ele vai abrir para você. Ele vai falar. Às vezes é só medo mesmo. Sabe? Não é o momento do desconto, não é o momento E às vezes é. Às vezes é o momento do desconto, às vezes é o cara que tá querendo, aquele cara da oportunidade, sabe? Que quer sentir que ele tá ganhando uma vantagem. Pode ser que seja esse cara. Aí com esse cara não adianta o discurso fofinho, né? Então é muito importante você conhecer esse perfil do cliente para que você conduza essa montanha-russa de emoções. E lembra disso que eu falei para vocês, gente. Muitas vezes, no processo, o cliente vai passar por várias emoções, várias fases de emoção, e ele não avisa. Começa a entender os sinais de medo, os sinais de ansiedade, os sinais de insegurança. Às vezes é um cara que está inseguro e que você vai precisar trazer dados para ele. Né? Às vezes é um cara que nunca comprou um imóvel na vida, você vai ter que pegar na mão mesmo. Então não padroniza demais as coisas. E aí uma coisa muito, muito, muito relevante é que tudo isso que eu falei, esses 3 fatores aqui que eu apontei para vocês, como é que você vai mapear isso? Como é que você vai entender isso? É treino, tá? Mas é um fator muito importante que você precisa treinar, que é a escuta. É você ouvir muito o seu cliente. Ouvir, gente, mas não é ouvir, tipo, ouvir. Ouvir e interpretar. Muitas vezes o cliente não fala o que você precisa saber. Ou ele não fala exatamente o que está no coração dele, né? Você precisa ouvir, interpretar e direcionar. Isso é treino. Então não seja aquele corretor que entra no atendimento, só fica no blá 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 e falando. Vai fazendo perguntas, vai provocando seu cliente, vai fazendo ele falar para você entender, sentir, saber quem ele é, saber como ele se comporta, saber quais emoções comandam a cabeça daquele cliente, sabe? Porque o que a gente tem que lembrar é que o cliente, ele está comprando um imóvel. Não é um saco de laranja na feira. É um imóvel. É um negócio grande, gente. Para nós que estamos aqui, a gente fala de milhões, é um negócio simples. Não, pro cara, é tipo, às vezes, e falando de milhões, mas às vezes um lote de 100 mil reais é um grande passo pro cara. Então, tenha essa empatia de entender que é algo grande. Então, tenha paciência. Já falei isso aqui com vocês algumas vezes. Tira da cabeça o seu interesse. Foca 100% em mapear, decifrar aquela pessoa. Tem muito corretor, gente, muito corretor por aí focado nesses gatilhos, sabe? Nessa coisa fria, mecânica. A minha provocação aqui é para que você seja o corretor mais do coração mesmo, sabe? Que realmente está ali numa postura de servir o seu cliente. Com emoção, com coração, com honestidade, com inteligência. Conduzir. Dentro daquilo que ele precisar. Se ele está surtado, seja o cara que acalma, que acolhe, sem combater. Tá? Decida ser esse cara, decida ser esse corretor. É muito melhor. Fechou?
você já sabe. Manda pro seu colega, curte, compartilha, segue. É isso. Até o próximo. Tchau.